estamos aqui dando continuidade aos trabalhos da noite de hoje, aqui na nossa Casa Seva, pedindo a proteção e a orientação da egrégora que tutela, ampara e conduz a nossa casa, e agradecendo a presença de todos que aqui estão encarnados e desencarnados. Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre a oração. Conforme está ali, nós podemos ver. É uma pergunta, né? O título do nosso estudo de hoje é uma pergunta. Oração é devoção ou remédio salutar? E o nosso estudo de hoje é todo ele baseado no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Pedi e obtereis. É base para tudo que nós vamos falar hoje. Então, primeiramente, a gente vai estudar a oração. Estudar o que é a oração para o Espiritismo. Né? No Espiritismo, gente, a oração é uma forma de comunicação com o plano espiritual. É a comunicação de nós encarnados com o plano espiritual, com os nossos benfeitores espirituais, não é? É um ato de elevar o pensamento e os sentimentos a Deus ou aos espíritos superiores, não é? Que são os mensageiros de Deus, que são encarregados de nos ajudar, de nos conduzir sempre que precisamos. E qual que é o objetivo da oração? São vários. A gente pode orar para pedir auxílio, a gente pode orar para agradecer, para louvar ao Espírito Superior, ou como alguns irmãos nossos católicos dizem, santos e santas, que nada mais são do que espíritos benevolentes que nos conduzem, ou ainda apenas para dizer à espiritualidade das intenções que nós temos de fazer coisas boas para nós e para os outros. Que eu acho muito importante a gente dizer, gente, que a oração, ela é uma forma de se falar com Deus, de falar com a espiritualidade. Você fala com Deus como você está falando com um amigo. Conversa com ele e ele te ouve. Não que as preces que nós ouvimos sempre sejam erradas. Porque não importa o que você fala, importa o que você sente. E é o que você sente, nós vamos ver daqui um pouquinho, é o seu pensamento que vai fazer com que a sua oração atinja a espiritualidade. Então, se uma pessoa reza a Ave Maria, como os nossos irmãos católicos fazem, que eles rezam 10 vezes a Ave Maria num terço, depois fazem o Pai Nosso, rezam mais 10 vezes, não importa que eles estejam repetindo, importa que o estejam fazendo de coração, de alma contrita e com muita fé, né? Então, gente, a oração, ela é entendida, segundo a doutrina espírita, como uma ferramenta poderosíssima para o desenvolvimento espiritual de cada um de nós. É a busca por auxílio em momentos difíceis e é principalmente a forma de nossa conexão com a espiritualidade. É o aviãozinho que a gente toma para ir lá em cima falar com Deus. É através da oração. Ana Cláudia, como é que eu passo para frente? Tá. Então, gente, nós já falamos aqui o que é a oração. Então, vamos detalhar esses comentários que a gente fez, né? A oração é invocação e evocação. Ela é uma invocação quando é dirigida a Deus ou aos espíritos superiores. E é uma evocação quando a gente se dirige a um espírito específico.
A gente costuma muito ouvir pessoas falar assim, eu tenho muita fé no seu Eurípides. É o Eurípides Barçanufo. Então, quando a pessoa ora pedindo que Eurípides Barçanufo ajude numa situação difícil ou que a abençoe, ela está fazendo uma evocação, porque é um espírito específico que ela uniu. Ok, gente? Nós vimos aqui também que a oração é a conexão com o plano espiritual. Por quê? Porque é um canal de comunicação com a espiritualidade, onde nós podemos receber auxílio, consolo e orientação. Então, é a única, como eu falei agora mesmo, é o aviãozinho que nos leva lá para cima. Não vamos perder esse voo, de jeito nenhum, tá? Só que a oração, gente, ela não altera os desígnios de Deus. Ela não altera aquilo que está escrito para nós, né? Porque ela mudar os planos divinos, a oração não muda, não. Mas ela pode atrair a ajuda de espíritos benéficos que nos ensinam a encontrar força, sabedoria e paz interior, principalmente nas horas difíceis, ok? E tem que se levar em consideração na oração também a importância do sentimento. A eficácia da oração, o poder da oração, como nós falamos agora mesmo, não está nas palavras que a gente diz, mas está na sinceridade, na pureza de intenção e no sentimento de quem ora, conforme a doutrina espírita. E vamos falar isso aqui também dos benefícios da oração. Gente, a oração, ela nos traz muita coisa, mas principalmente ela nos traz conforto, fortalecimento espiritual, auxílio em momentos de dificuldade, direcionamento e equilíbrio espiritual. Quem não precisa disso? Ainda mais vivendo no mundo que nós estamos vivendo hoje, tão cheio de catástrofes, tão cheio de revolta, tão cheio de maldades, coisas características de um mundo em transição, como é o caso da nossa Terra, que está deixando de ser um planeta de provas e expiações para se transformar num planeta de regeneração. Então, nesse momento da Terra, e nesse nosso momento aqui, nós precisamos de direcionamento e de equilíbrio emocional, não é? E você fala-se aqui também da diversidade das orações, né? Gente, existem diversos tipos de orações espíritas com diferentes finalidades. Nós somos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo do livro chama-se Orações e Preces Espíritas. Então, ali tem preces para todos os objetivos. Preces de agradecimento, preces de auxílio, preces de louvor e preces para momentos de dificuldade. A oração, ela pode ser vocal, quando ela é feita em voz alta, pode ser mental, quando a gente está quietinho, em pensamento, a gente ora. Por exemplo, eu costumo orar muitas vezes quando eu estou andando na rua, mas é lógico que andando na rua eu não vou orar em voz alta, então todo mundo vai falar que a Valéria é louca. Quer dizer, eu sou, mas ninguém precisa ter certeza absoluta disso, né? Então, eu oro mentalmente. Essa é uma ação, é uma oração mental. E também pode ser uma oração em grupo, porque quando várias pessoas se reúnem para orar, e a oração tem os seus efeitos potencializados, fica muito mais forte, segundo o Espiritismo. O André Luiz, acho que, eu não me lembro se é no Nosso Lar ou no Mensageiro, ou nos Mensageiros, ele estava comentando com o mentor espiritual dele, e de repente veio um facho de luz enorme,
saindo aqui da terra, uma luz muito forte, e subindo para o alto, para o mais alto que eles. Ele perguntou o que era isso. Aí o mentor disse para ele: é uma igreja evangélica, onde estão reunidos orando. Então, a oração é energia potencializada. A oração é um facho de luz que sai de nós para onde nós quisermos e que, se for feita com fé, atinge o objetivo, certo? Então, gente, a gente já falou aqui, resumidamente, sobre o que é a oração do ponto de vista da doutrina espírita. Nós vamos continuar aqui, porque nesse nosso estudozinho, nós vamos estudar apenas 3 características da oração, conforme está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar as qualidades da oração, a eficácia da oração e a ação da prece, a ação da oração. Então vamos ver aqui, gente. A primeira são as qualidades da oração, tá? Jesus definiu claramente as qualidades da oração, porque ele diz que quando nós formos orar, em primeiro lugar, não que a gente não suponha em evidência, que a gente ore em secreto. Lógico que quando for uma oração pessoal, não é? Ele fala lá em Mateus: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Então, quando nós oramos dessa forma, de pé, chamando atenção para nós, o nosso objetivo já foi conseguido. O nosso objetivo era chamar a atenção, não era mostrar aos outros que nós oramos, que nós sabemos orar, que nós temos palavras bonitas para dizer. Então, nós conseguimos o nosso objetivo, ou seja, a nossa oração não vai chegar a lugar nenhum. Então, qual que é a primeira qualidade da oração? Há que ser uma prece pessoal. Ela tem que ser pessoal, entre nós e a espiritualidade, né? E outra coisa, gente, também lá no capítulo 27 do Evangelho, Jesus diz que nós não devemos orar muito, porque não é pela multiplicidade de palavras que nós vamos ser escutados, mas, conforme já dissemos aqui, é pela sinceridade destas palavras. E não vamos pedir muitas vezes, repetidamente, os nossos pedidos numa oração, não é? Os pagãos fazem assim, ou algumas outras crenças que não vou nominar no momento, mas que fazem dessa forma, repetem o pedido, não a forma de orar. Repetem o pedido muitas vezes, por quê? Porque eles imaginam que, se pedirem uma enormidade de vezes a mesma coisa, vão ser atendidos. E não é assim. A doutrina espírita nos diz que a oração deve ser resumida. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? O pessoal lá de cima, você fala uma vez, eles entenderam muito bem, melhor que nós. Não precisamos ficar repetindo toda hora, né? Então, nós já vimos 2 qualidades da oração: pessoal e resumida. Agora, estas 2 últimas são as mais importantes. Todas as vezes que nós formos orar, com qualquer um dos objetivos que nós falamos agora mesmo, é preciso que nós estejamos em paz com os outros. Se tivermos algum problema a resolver com algum irmão, encarnado ou desencarnado, que muitas vezes acontece, a gente tem raiva do sujeito que já morreu. Acontece demais, que nós somos muito difíceis, certo? Então, se nós tivermos alguma coisa a resolver, uma mágoa, alguma dor no nosso coração contra alguém,
Não adianta a gente rezar, não adianta a gente orar, não, porque Jesus diz o quê? Vai primeiro e te reconcilia com o teu irmão, e depois venha a mim, não é? Então, gente, por quê? Porque Deus não vai se agradar de uma oração que parte de um coração que não está purificado, um coração incapaz de perdão. A maior luta que nós podemos travar com nós mesmos, e a fazemos todos os dias, é conseguirmos praticar e sentir o perdão. Então, a terceira qualidade da oração, ela só pode ser feita após o perdão aos outros. Antes não vai adiantar, de jeito nenhum, né? E por fim, nós temos que orar com humildade, entendeu? Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Jesus diz lá que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu, muito orgulhoso, muito vaidoso, se conservou de pé e orava dessa forma, assim, ó. Ah, meu Deus, eu te rendo graça por eu não ser como os outros homens que estão por aí, injustos, adúlteros, né? Nem mesmo como esse publicano, porque ele sabia que o outro publicano estava lá, que eu não sou igual a ele, eu te agradeço por isso. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo, orando desse jeito, com o peitinho inflado, assim, que era uma pomba. O publicano, por sua vez, muito humilde, né? Ficou até meio afastadinho, né? Não ousava sequer erguer os olhos para o céu. Mas no peito dele batia um coração amoroso. E ele orou dizendo assim: meu Deus, tem piedade de mim. Eu sou um pecador. Eu me declaro-vos que o quê? Eu estou te declarando, meu Deus, eu preciso do Senhor. Cuida de mim. Mas isso sem nem ter coragem de olhar assim no altar. O que aconteceu? O publicano voltou para casa abençoado por Deus. E o fariseu não. Porque Jesus diz claramente uma coisa que nós não podemos esquecer nunca. Aquele que se eleva será rebaixado, e o que se humilha será exaltado. Nada mais justo, matematicamente correto, né? Então, essas são as qualidades da oração. A oração há que ser pessoal, não precisa de plateia, não precisa de palco, há que ser resumida. A espiritualidade entende o que a gente pede, o que a gente quer, desde a primeira vez que a gente fala. Só pode ocorrer após o nosso perdão aos outros, ou seja, sem mágoas de qualquer espécie, sem rancores de qualquer espécie. E há que ser uma oração humilde, porque não cabe orgulho nem vaidade no momento da oração. Então essa é a primeira característica da oração que nós estudamos. Agora a gente vai passar para a segunda característica dela, que é muito interessante. Lá no Evangelho, a gente tem muitas características da oração, mas nós pegamos essas 3 porque nos pareceram as características mais impressionantes, mais eficientes da oração. Segunda característica é a eficácia da prece. Nós já vimos as qualidades dela. Agora, a eficácia da prece. Lá no capítulo 27 do Evangelho diz assim, São Marcos diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedis. Espera aí. Então, o que acontece? Será, gente, que é só a gente pedir? Eu chego lá, olho para Deus, oh Deus, eu quero isso assim, 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 assim. Pronto, Ele me dá? Não, não é assim que funciona, gente.
Deus muitas vezes não nos dá o que nós pedimos. Por quê? Porque Ele é o Pai. Ele sabe de tudo que é melhor para nós. Então muitas vezes nós pedimos, olha, que Deus não nos dá, porque aquilo não vai ser para o nosso bem, não vai nos fazer bem, e nós não vamos fazer bem com aquilo que estamos pedindo também. Então seria assim injusto a gente acusar a providência divina que não cede a toda súplica que nós fazemos, porque a providência divina sabe muito melhor do que nós aquilo que é para o nosso bem ou não. E o sofrimento, nosso sofrimento, é de utilidade para a nossa própria felicidade futura. Deus às vezes nos deixa sofrer, da mesma forma que o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação, mas que vai trazer o quê? A cura. Muitas vezes as dores de uma operação trazem a cura para o paciente, e o sofrimento que Deus nos deixa passar traz a cura para o nosso espírito. E com a cura vem o quê? A evolução espiritual. Então, gente, vamos ver aqui, na eficácia da prece. O que Deus nos dá através da prece? Da eficácia da oração. Já que nem sempre Ele nos concede exatamente aquilo que nós pedimos, mas Ele nos concede o quê? Ele nos concede a coragem, a paciência, a resignação e os meios para o livramento de problemas. Se estamos sofrendo, se formos rebeldes, o sofrimento será muito maior, atrasará a nossa evolução e fará com que muitas vezes nós atrapalhemos a evolução do nosso próximo, principalmente do nosso próximo mais próximo, que é aquele que está dentro da nossa casa, do nosso familiar, não é mesmo? Mas através da oração, quando estamos sofrendo, nós podemos pedir a Deus a coragem, a paciência e a resignação para ultrapassarmos aquele problema. E com certeza Deus nos dará. E também os meios para nos livrarmos dele. Vamos lá no Evangelho, tem um exemplo que diz assim, que um homem se achava perdido no deserto. E com muita sede, estava quase morrendo de sede, literalmente. Tão cansado que ele desfaleceu, desmaiou, caiu por terra ali. Aí ele pediu que Deus o assistisse, que Deus cuidasse dele. Pediu e esperou. Mas nenhum anjo desceu ali para dar água de beber para ele. De jeito nenhum, até porque hoje não tem tempo para isso. Contudo, um espírito benfazejo sugeriu a ele a ideia de se levantar e tomar um dos caminhos que ele tinha diante de si. E o caminho que ele tomou o levou a um riacho, onde ele bebeu a água e recuperou as suas forças, Por um movimento maquinal, ele reuniu todas as forças que ele tinha e chegou até lá. Ok, tudo bem, Este homem era um homem de fé. Então o que ele fez? Ele agradeceu a Deus por ter lhe dado forças e coragem para conseguir chegar ao regato, ao laguinho, porque ele sabia que isso não tinha sido ele, que foi a providência divina que fez isso por ele. Agora, se fosse um homem sem fé, ia dizer assim, ainda bem, que bom que eu consegui, porque eu consegui, eu isto, eu aquilo. Seria uma oração sem eficácia, Então, gente, a eficácia da oração é essa, o que nos traz a oração. Não nos traz a resolução milagrosa dos nossos problemas, mas nos traz coragem, paciência, resignação
e meios para nos livrarmos deste problema. É como diz Emmanuel. Emmanuel diz assim, lá no livro Segue-me, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel diz: a oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício de seus próprios efeitos, de certo que não vai funcionar. Não funciona. Porque a oração, como nós dissemos agora mesmo, é o canal de comunicação que nós temos com a espiritualidade. Só que a espiritualidade nos respeita. A espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós não queremos nos comunicar com todas aquelas características que nós vimos agora mesmo, a espiritualidade não vai nos forçar. A espiritualidade é educada, é elegante, ela não nos força a nada porque ela respeita o nosso livre-arbítrio, certo? Então, gente, nós já vimos aqui, a eficácia da oração e as qualidades dela. A última característica que nós vamos ver é a ação da prece. Nós já falamos que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser que ele pretende. E já falamos também que pode ter um pedido, ser um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Nós podemos orar por nós mesmos ou por outros, né? Agora, só o Espiritismo vai tornar compreensível a ação da oração, a ação da prece, porque ele explica o modo de transmissão de pensamento. E o pensamento se transmite através de quê? Através do fluido universal. O fluido universal ocupa todo o espaço, é uma noção da física, isso mesmo. Ocupa todo o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nós achamos isso dentro da atmosfera. Fluido universal é uma espécie de matéria num estado extremamente sutil e que se modifica para formar a diversidade dos elementos que exercem influência no mundo. O material foi criado por Deus, é lógico. Esse fluido, gente, não apenas compõe e sustenta tudo que existe, mas também é o meio pelo qual se dá a comunicação e a influência entre os espíritos desencarnados no mundo físico. Esse fluido, ele recebe um impulso da vontade e ele é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas ao ambiente onde ele está. E o fluido universal se estende ao infinito, né? Então, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o quê? O pensamento. Assim como o ar transmite o som, né? E essa é a ação da prece, porque ela tem o efeito de atrair a inspiração dos espíritos bons, granjear deles, quer dizer, receber deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização, se formos realizar os maus pensamentos que sempre temos, a consequência vai ser a pior possível, né? Nesse caso, o que os espíritos fazem, gente, não é afastar de nós o mal. Você não faz, porque respeita o nosso livre-arbítrio.
mas desvia de nós o mau pensamento que pode nos causar dano. Eles não obstam o cumprimento das leis, dos decretos de Deus, mas evitam que nós infrinjamos essas leis, da mesma forma, continuando a dirigir o nosso livre-arbítrio. E aqui a gente vai contar uma história, ainda segundo aqui as palavras de Emmanuel, quando ele diz que a oração ampara sempre. Lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, esse livro é muito interessante, são todos de historinhas que o Chico Xavier viveu durante sua passagem aqui pela Terra. Uma delas se chama Medicação pela Fé. É a história de uma jovem que chegou muito abatida lá no centro Luiz Gonzaga, que era onde ele atendia antes de vir para Uberaba, num acesso de tosse muito forte, com uma receita médica na mão. Ela estava tuberculosa, né? Já tinha acontecido vários problemas, com um prenúncio muito sério de um final difícil. O doutor indicara vários remédios, entretanto ela não tinha dinheiro para comprar. Aí ela chegou no Chico e disse assim: o médico me atendeu e me aconselhou a usar essa receita por 30 dias, mas eu não tenho dinheiro. Você poderia me arranjar alguns cobres? Cobres era a expressão que se usava antigamente para se referir a dinheiro, pouco dinheiro, né? Aí o médico respondeu, com boa vontade, claro: minha filha, hoje eu não tenho, e o meu pagamento do serviço ainda está longe. Ela falou: o que eu devo fazer? Eu não sei o que fazer. Ele pensou e disse assim: peça a nossa Mãe Santíssima socorro, e o socorro não vai te faltar. E perguntou: a que horas você deve fazer a medicação? Ela falou: de manhã e à noite. Aí ele falou assim: então você vai cortar essa receita em 60 pedacinhos. Ela ficou confusa, ela falou: mas como? Você corte em 60 pedacinhos, deixe um copo de água pura na mesa e no momento do remédio rogue a proteção de Maria Santíssima e ingira um pedacinho. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela, e repetindo isso 2 vezes por dia, no horário determinado, sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. A enferma agradeceu e saiu. Passado um mês, a moça surgiu no centro corada, perfeita. Aí o Chico disse: ah, é você? Ela falou: sim, Chico, sou eu. Pedi socorro da nossa Mãe Santíssima, engoli os pedacinhos de papel da receita e estou perfeitamente boa. Aí ele disse: então, minha filha, vamos render graças a Deus. E passaram os dois a oração. Então, finalizando o nosso bate-papo de hoje, acho que depois de tudo isso que a gente já conversou aqui, nós temos condição de responder à pergunta que é o título do nosso estudo de hoje. O que será a oração, gente? Ela é devoção ou é um remédio salutar? Gente, a oração é devoção, porque o que é devoção? Devoção é fé total, irrestrita, límpida, ok? E o remédio, o que é, gente? O remédio é a cura. Então a oração é tanto devoção quanto remédio salutar. Não vamos nos esquecer nunca que a oração é o quê? É a cura pela fé. E agradecendo a participação de todos, nós damos por encerrado essa parte dos nossos trabalhos, pedindo ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima
e a egrégora que cuida, tutela e protege a Casa Seva, que nos dê forças, coragem para continuarmos os trabalhos da noite de hoje. Gratidão a todos.